Olá, amados irmãos, irmãs, amigos e amigas que se encontram conosco participando deste culto abençoado para a glória do nosso Deus. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Amém, queridos? É uma alegria estar aqui com os irmãos, com os amigos nessa oportunidade, para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Essa palavra que nutre os nossos corações e nos direciona para estarmos no centro da vontade do nosso Senhor. E é por isso que eu quero convidar a todos a meditarem comigo sobre o tema Alcançando o Coração de Deus. Porque eu tenho certeza que este é o desejo de todos, conhecer a vontade de Deus e andar segundo os seus conselhos. E por falar em conselhos, a Bíblia está cheia deles. A Bíblia está repleta de orientações para o povo, chamando a atenção de todos, de todas as pessoas para os caminhos errados que estão seguindo e as orientando-os para o caminho da justiça de Deus. Quem de nós nunca se perguntou ou fez essas orações? Senhor, como devo seguir? Para onde devo ir? O que devo fazer? Qual é a tua vontade para a minha vida? Onde estou errando? Essas são perguntas, na maioria das vezes, feitas em tempos de dúvidas, tempos de crise. Mas elas deveriam ser feitas todos os dias, em todos os tempos de nossas vidas. Porque eu tenho certeza que todos nós queremos agradar a Deus, andar de modo digno do Senhor. Amém, meu querido? Louvado seja Deus, porque esse é o desejo do teu coração. E é diante dessas afirmações que o apóstolo Paulo traz alguns conselhos que vão nos direcionar para alcançar o coração de Deus. Eu quero ler com você Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O texto diz assim para nós: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus por essa leitura. Aqui, queridos, estão alguns dos vários conselhos que a Bíblia nos dá para que possamos alcançar o coração de Deus. E o caminho para chegar até Deus, antes de tudo, passa pela lembrança. Nós, se desejamos agradar o nosso Senhor, devemos, de antemão, nos recordar de sua misericórdia. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pela misericórdia de Deus. Então, a ação primeira é a recordação. A recordação de que em Jesus está a manifestação da graça, da misericórdia de Deus em nosso favor. Irmãos, se fizermos um apanhado dos capítulos 3 a 11 de Romanos, nós vamos observar Paulo abordando a situação humana e a manifestação da compaixão de Deus através de Jesus. Eu quero citar alguns versículos, acompanhe comigo, por exemplo, Romanos 3, de 9 a 12. O que diz lá? Diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. No versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a situação humana diante de Deus, situação de pecado e de perdição. E o que Deus fez para reverter essa situação? Veja outras citações em Romanos 5, de 6 a 8, Paulo diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que alguém pelo bom ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A ação única de Deus foi enviar seu único Filho, Jesus Cristo, para assumir a nossa culpa e morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário, para nos perdoar os pecados. Assim, a graça, a compaixão de Deus se manifesta na medida em que nós, homens e mulheres, cremos em Deus, nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos Jesus, o Filho de Deus, em nossos corações como Senhor e Salvador pessoal.
O que Jesus diz em João 3,16, você conhece bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora então, meus queridos, munidos dessa salvação, o homem precisa dedicar a sua vida ao Senhor, como forma de gratidão a Deus por sua compaixão. Veja outras citações, em Romanos 6, 22 e 23, Paulo diz: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o primeiro conselho é que a graça, a compaixão, a misericórdia deve nos levar a uma vida de devoção a Deus. Amados e amadas do Senhor, devemos ser motivados pela gratidão, e a gratidão passa sempre pela lembrança. Por isso, Paulo dá esse conselho de forma veemente. Parece que é uma oração. Eu imagino aqui o apóstolo Paulo implorando à igreja, pelo amor de Deus. Ou seja, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. Queridos e queridas, não podemos nos esquecer do que Cristo fez por nós na cruz, pois sem essa atitude graciosa de Deus, não estaríamos aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, Romanos 6, 23. Não podemos nos esquecer desta verdade. Agora então, munido dessa lembrança motivadora, Paulo nos encaminha para os próximos conselhos. E o segundo conselho, então, é o sacrifício. Olha aí o versículo 1 ainda. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis, querido e querida do Senhor. É a mesma tradução para oferecer. É uma oferta do próprio corpo a Deus como manifestação de gratidão. Não mais os animais que eram oferecidos a Deus por libação do pecado lá no Antigo Testamento, mas o próprio homem. Alguém pode indagar comigo, mas Jesus já não fez todo o sacrifício? Sim, é verdade. Mas esse ato sacrificial, que foi eficiente e suficiente, bem verdade, não tira a nossa responsabilidade de vivermos uma vida nova diante do Deus e dos homens. Não podemos mais viver como outrora, no pecado, debaixo da ira de Deus, com os corações cheios de maldade, maquinando e praticando toda sorte de abominações. Fomos libertos, queridos, perdoados, transformados e purificados para vivermos em novidade de vida. Veja o que Paulo nos diz em Romanos 6, de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E ele responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A vontade de Deus, no coração de Cristo, reside o desejo de que nós, que fomos libertos pelo seu sacrifício, através do seu sacrifício, vivamos uma vida nova. Este é o sacrifício vivo que Paulo fala. Não mais de mortos, pois Cristo morreu uma vez só, de modo que não há mais essa necessidade, mas o sacrifício de vivos, homens e mulheres de carne e osso, pessoas plenas, cientes de si, cientes da doutrina bíblica, da sã doutrina do Evangelho de Cristo, que se posicionam diante da vontade de Deus e para agradar a Deus, foge do pecado e da iniquidade. Paulo diz assim em Romanos 6,13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pessoas comprometidas com os ensinos, com os ensinamentos de Jesus, buscam como fonte de gratidão, servir e amar a todas as pessoas, assim como Cristo serviu e os amou até a morte. Veja o que diz João, no capítulo 13, versos 15 a 17, Jesus falando: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Aqui é importante ressaltar que Paulo chama todo esse ato sacrificial de amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos de culto racional. É um ato de culto, irmãos, oferecermos a Deus os nossos corpos vivos em santidade. É a oferta motivada pela compaixão, pelo conhecimento de Deus e de sua doutrina. E assim conduzimos conscientemente para longe de nós os nossos pecados. E atraímos para perto de nós os nossos semelhantes, sejam eles bons ou maus. Portanto, se é do teu intento agradar a Deus e alcançar o seu coração, ofereça o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, abstendo-se do pecado e praticando o amor. O terceiro conselho de Paulo para quem deseja alcançar o coração de Deus é a abstinência. Ainda lá no versículo 2 ele diz assim: e não sedes conformado com este mundo. Em outra versão você vai encontrar: e não sedes conformado com este século, que pode ser traduzido por esta era, e não sede conformado com esta era. Irmãos e amigos, o que nós podemos aprender e tirar de proveito para nossas vidas com este mundo que está em vil, com essa geração que não tem nada de bom, que está cheio de pecado e egoísmo. O que está no coração do ser humano que vive para agradar a Deus, para agradar o mundo, não tem nada a ver mais com aquilo que Deus deseja. O coração deles está cheio de pecado, eles estão longe de Deus. Por isso a Bíblia nos aconselha na primeira carta a João, no capítulo 2, versos 15 a 17. Não ames o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A filosofia e a sabedoria deste mundo têm conduzido a humanidade cada vez mais para longe de Deus. Por isso, na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 3, 18 e 19. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Há uma geração inteira sendo conduzida para a perdição eterna. Há muitos crentes que, infelizmente, estão sendo moldados pelos conselhos desta era. E há uma grande parcela dos crentes, nesse tempo, sendo enredada pelas astúcias deste mundo. A Bíblia alerta na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados, há uma escolha diante de nós: a palavra de Deus, a doutrina de Jesus ou os conselhos e a sabedoria deste mundo. O que você vai escolher? É importante ressaltar que os conselhos do mundo e a sabedoria desse século estão nas mãos de Deus. E eles já aniquilados pelo Senhor. Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, nos versos 18 a 20, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? E aqui eu quero ainda salientar que, na contramão da filosofia do mundo, que é pífia e passageira, ou seja, terá o seu fim, em Deus resiste o conselho para a eternidade. Veja o que o Paulo destaca para nós em Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
O que Paulo destaca, e nós temos dito repetidas vezes aqui, é que os conselhos do Senhor são eternos e verdadeiros, por isso não se corrompe pelo tempo. Não há palavra que possa suplantar a palavra de Deus. O mundo pode tentar suprimir, moldar a doutrina de Cristo de acordo com sua motivação, mas a palavra de Deus não se molda a conveniências humanas. Portanto, se você anseia em estar no centro da vontade de Deus e agradá-lo, siga o conselho de Paulo, não se conforme com este século, não se molde, não entre na forma do mundo para agradar o mundo, mas viva para agradar a Deus. Este, na verdade, é o quarto e último conselho de Paulo para nós que desejamos alcançar o coração de Deus, a conformidade. Ainda no versículo 2, Paulo vai dizer assim: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Se o terceiro conselho foi a abstenção, ou seja, a não conformidade com esse século, o quarto nos direciona para a adesão à palavra de Deus. Ou seja, não devemos ser moldados pela sabedoria deste mundo, desse século, mas devemos moldar a nossa vida, o nosso comportamento e o nosso pensamento aos conselhos de Deus. Sem Cristo, vivíamos no engano, a ilusão, e por isso longe de Deus, cheios de pecado e iniquidade. Agora em Cristo devemos viver uma vida nova. Segundo aos Coríntios 5,17, um texto que você bem conhece, ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nos encontramos com Cristo, irmãos, lá atrás, estamos cheios de manias, envolvidos com vícios, pensamentos e comportamentos insanos. Agora nós precisamos nos esvaziar disso para dar lugar a novas atitudes e pensamentos em Cristo Jesus. Vamos mudando os pensamentos e sendo renovados na medida em que a palavra de Deus vai tomando conta do nosso coração e mente. É a palavra de Deus que vai expurgando o velho homem de dentro de nós e vai nutrindo a nossa mente e coração da justiça e do amor de Deus. O que Deus nos traz como justiça sua deve encontrar refúgio no nosso coração e nos movimentar no cumprimento dessas orientações. Ouvimos a voz de Deus e transformamos, com a ação do Espírito Santo de Deus, o nosso viver diário. Portanto, se o coração do Senhor é o teu alvo, ouça a sua voz e molde a tua vida de acordo com as suas orientações. Amém, querido? Louvado seja Deus. Diante desses conselhos, então, você precisa saber algumas coisas. E a primeira coisa que você precisa saber é que Deus recompensa a todos aqueles que ouvem a sua voz e lhe obedecem. Aos que cultuam a Deus, oferecendo-lhe os seus próprios corpos por sacrifício vivo, abstendo-se do pecado e da iniquidade, vivendo de maneira irrepreensível e desejosos de manifestar o amor de Deus a todos os homens. A recompensa é a manifestação da graça de Deus. Deus se agrada quando oferecemos um sacrifício vivo, santo para Ele. Aos que se abstêm do mundo e de suas concupiscências e se varem da palavra de Deus para viverem neste mundo, embora não pertencendo a este mundo, a recompensa é o coração de Deus. Deus se gaba dos homens e mulheres que andam piedosamente na sua palavra e por isso chama de seus filhos. Veja o que o Senhor diz a respeito do seu servo Jó, lá em Jó capítulo 2, versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Jó, irmãos, foi fiel e temente a Deus. Não se conformou com os conselhos dos homens, inclusive nos momentos da tentação do diabo. E o que Deus diz a respeito dele é o mesmo que Ele quer dizer a nosso respeito, ao seu respeito. O Senhor quer olhar para nós, olhar para você e dizer assim: meu servo fiel, não há semelhante a ti, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem não gostaria de ouvir essas palavras da parte de Deus em seu favor? Então, quando nós nos propomos a viver dessa maneira, em integridade e fidelidade, temendo sempre a Deus e nos desviando do mal, é isso que recebemos, a presença de Deus em nossas vidas.
Portanto, se você anseia em seu íntimo alcançar o coração de Deus, experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, nunca se esqueça do sacrifício que Jesus fez, morrendo na cruz do Calvário no teu lugar para a remissão dos teus pecados. Seja grato e devoto. Devote a Deus a sua vida, como reconhecimento de tão grandiosa compaixão. Abstenha-se do mundo. Não se molde de acordo com o comportamento, nem com os conselhos e filosofia desse século. Elas serão aniquiladas. Mas tenha por valiosa a palavra de Deus. Ela sim te dará entendimento. Ela renovará as suas forças e te conduzirá à presença do Pai. Querido, todo aquele que busca o coração de Deus, de todo o coração o encontra. E a partir daí experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, eles não buscam a boa, a agradável e a perfeita vontade humana, porque estas, outrora, o levaram para longe de Deus. O que ele quer é a vontade perfeita de Deus. Ela sim leva a satisfação eterna. Busque o coração de Deus para fazer a vontade de Deus e não a sua, pois assim você será ricamente recompensado. Assim você alcançará verdadeiramente o coração de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te conduza nessa caminhada em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço a todos.